9h04. Boa noite aos nossos telespectadores, boa noite aos nossos ouvintes que estão na Rádio Livre Brasil. Você que está no nosso canal do YouTube, sejam bem-vindos, muito obrigado pela audiência. Você que está na TV a cabo em todo o Brasil, Europa, Estados Unidos, Canadá, Austrália, Israel, sejam bem-vindos também. Muito obrigado pela audiência. Você que está na TV a cabo, você pode participar enviando a sua mensagem de texto para 51 992 27 22 23. Você que está na rádio também, é o mesmo número, 51 992 27 22 23. Você que está no canal do YouTube, participe através do nosso chat. Nós estamos aí com o Henrique na produção, o Henrique Cardoso. Nas últimas horas, o trabalho que ele está fazendo, nós já passamos de 650 mil visualizações e estamos crescendo muito nas últimas horas com o trabalho que o Henrique está fazendo, que é um grande especialista em redes sociais. Agora, a Rádio e TV Livre Brasil vai disparar, né? Vamos com tranquilidade, digamos assim, porque não temos recursos, não recebemos dinheiro do governo federal, do governo Leite, do governo municipal, nós trabalhamos única e exclusivamente com a iniciativa privada. Você já tem as imagens dos nossos convidados aqui nesta noite, recebendo com muito prazer meu mestre, professor. Eu tenho uma admiração e trago como exemplo no jornalismo, né? E a postura política altamente politizado, o Percival Pugina, que é arquiteto, escritor, jornalista. Eu acompanho todos os dias os textos do Percival Pugina e recomendo a você. Você que está fora do Rio Grande do Sul também, o Percival tem uma coluna no Diário do Poder, um dos melhores jornais que tem hoje no Brasil, e você pode acompanhar todos os textos entrando aí, percival.org. Pugina com 2 Gs, pugina.org. Pugina, 2 Gs, pugina.org. Recebendo também nosso querido colunista também, assim como o Percival Pugina, desde a época da Bandeirantes, sempre nos prestigiando, o doutor Fernando Diniz, que conhece muito, né? Principalmente a política em Portugal, Portugal que vai para a segunda rodada, como eles chamam lá, o segundo turno, nos próximos dias. Nós estamos aguardando a chegada daqui um pouquinho da nossa também convidada Cristina Giordani. Eu fiquei sabendo que a Cristina ela chega atrasada no programa porque ela não gosta dos meus editoriais. Então, ela não quer escutar e assistir os editoriais, por isso é que ela chega sempre um pouquinho atrasada. É brincadeira, mas daqui a pouquinho estará conosco aqui a doutora Cristina Giordani. Não esqueça, você que está no canal do YouTube, de dar o like, o sininho, a participação, as inscrições, traga mais pessoas para nós conseguirmos atingir a nossa meta de monetização. A nossa campanha continua, R$ 7,99 por mês, dá 27 centavos por dia para o Pátria Livre e também o Pix 51 992 27 22 23, qualquer valor, cai na Caixa Econômica Federal em nome de SPP. E as inscrições que são grátis. Eu sempre digo que a cada dia nós ficamos mais sábios com Brasília, né? O Brasil dorme, acorda, e se alguém, no meio da madrugada, está sem sono, vai encontrar também notícia. Você dorme, acorda, e se acordar de madrugada, é o Alexandre de Moraes. Dias Toffoli e Alexandre de Moraes é o que está acontecendo no Brasil hoje. E os deputados e senadores estão de férias, continuam de férias. O Brasil está incendiando, um ano bem complicado, difícil para todos nós. Vai ser um ano muito difícil. Pode se preparar aí, porque vem mais censura aí pela frente.
O Zé Dirceu já deu o recado. Não pense que nós vamos lá para 2026 na eleição com o céu de brigadeiro. 22 teve a denúncia do Eduardo Tagliaferro e nada foi feito. Aliás, de denunciante virou réu. O comprovante do voto que os brasileiros pediram aos deputados e senadores não foi colocado em pauta. Então, nós vamos para a eleição de 26 com pontos de interrogação. O que será que vai acontecer? Bom, deixa eu cumprimentar os nossos queridos convidados aqui. Vou começar com o doutor Percival Pugina. Pugina, boa noite, seja bem-vindo. É um prazer muito grande tê-lo conosco aí. Muito obrigado aí, domingo à noite, aqui conosco ao vivo. Seja bem-vindo. Eu acho que o teu microfone em cima, agora sim. Ok. Boa noite, Milton. Boa noite ao doutor Fernando. Boa noite a vocês que nos escutam. Bom mesmo é estar no programa. Obrigado. E realmente para mim não é um incômodo, é uma coisa prazerosa, porque estou aqui em boa companhia, em companhia de bons brasileiros e tratando de questões sérias de nosso país. E tu levantas logo um quadro, uma parte do quadro da nossa política, né? Eu estava pensando esses dias que nós não aprendemos com aqueles países que nos apresentam maus exemplos. Ao contrário, nós procuramos imitá-los. Aqueles que nos governam se aproximam de países que são má companhia. Sabe aquele conselho, Milton, que todo bom pai dá para os seus filhos? Não anda em más companhias. Boa noite, doutora Cristina, Jordânia. Aquele conselho, né? Não anda em más companhias, evita más companhias, meu filho. Pois isso deveria valer também para os países, para as nações, para os governantes. Não andem em más companhias, cuidado. Não, nós fazemos bem o oposto. Nós estamos, aqueles que nos dirigem, sentem-se perfeitamente à vontade, convivendo com a turma do Foro de São Paulo, que é uma coligação política internacional das más companhias. Não é uma coisa absurda isso. E nos arrastam juntos, claro, porque quem anda em má companhia acaba fazendo porcaria. E nós estamos participando e envolvidos com esse tipo de parceiro, quando a gente deveria olhar para o lado onde eles foram e tomar o caminho oposto. Não, vamos nos afastar. O caminho não é esse. Porque o que é que nós podemos aprender de Cuba? Cuba, em 1959, me dei um tempinho para contar, um país que eu estudei, escrevi 2 livros a respeito, fui lá várias vezes. Cuba, em 1959, quando Fidel Castro venceu com a sua revolução e chegou ao poder, e esse grupo político já está lá há 67 anos, feitos agora no dia 1º de janeiro, 67 anos daquele dia, estava entre os 4 países mais desenvolvidos socialmente da América Latina. E o Brasil não estava nesse grupo. E Cuba estava. Hoje é uma nação pedinte, com pires na mão, pedindo socorro para os seus parceiros, para os seus amigos, e o Brasil está sempre apoiando e anunciando e proclamando. Quantas e quantas vezes nos teus programas mesmo eu debati com gente que queria dizer que aquilo era uma maravilha, podia servir como referência, porque aqui em Cuba, aliás, em Cuba, não tem crianças na rua, não tem esmoleiros, não tem pedinte. Hoje a nação é pedinte, a nação inteira é pedinte.
Venezuela, 1999, quando o Chávez assumiu o poder, qualquer jornalista que escrevesse sobre as perspectivas da Venezuela a partir do governo Chávez ou com Chávez, ou o futuro da Venezuela, diria que ali estava assegurado uma nação com o perfil da Arábia Saudita. Uma nação rica, porque estava em cima da maior reserva de petróleo do mundo. O Irã. O que era o Irã em 1979? Uma nação ocidental, próspera. Dê uma olhada, aqueles que nos ouvem, dê uma olhada nas fotografias. Irã na década de 70, e vão ver que era um país que era uma maravilha. Hoje é um país sombrio, dedicado ao terrorismo internacional, que tira dinheiro do seu povo, porque se instalou lá uma teocracia islâmica da pior qualidade. Também eles que andam nas más companhias do terrorismo mais nefasto. Essa é a parceria com a qual nós andamos. E alguém te pediu licença para fazer isso? Alguém te deixou dizer que olha o perigo? Também não. Angola do Fernando. Estou falando demais. Angola do Fernando, que ele teve que sair de lá. Teve que sair de lá com 17 anos. Continua aí. Hein? É para eu falar? Sim, eu vou puxar aí para cumprimentar. Não, já toco. Eu vou cumprimentar o Fernando Diniz. Nós estávamos nos cumprimentando. Eu coloquei embaixo da doutora Cristina ali e eu expliquei para os telespectadores, justifiquei o atraso. Eu justifiquei o atraso da doutora Cristina, que é o seguinte, eu fiquei sabendo, viu, Fernando? Ela não gosta dos meus editoriais, então ela chega depois dos editoriais. Que é para não ter que dizer sim, concordo. E aí, Fernando? Tudo bom, Milton? Baita análise do Pugina. Não, fantástico. Primeiro cumprimentar a Cristina, doutor Pugina, puxando o gancho Angola, que é o meu coração, né? Angola, ainda essa semana que passou, eu recebi um material histórico, que Angola, em 1974, era o maior exportador de milho de África, maior rede de silos de armazenagem de África, autossuficiente, inclusive em carne bovina. Só para dar um exemplo, esse que o Brasil hoje é um grande produtor, talvez o maior do mundo, na exportação de frango congelado, Angola fazia isso. Então, eu fui criado com comida congelada. Eu, quando cheguei aqui a Porto Alegre, até hoje eu falo isso achando engraçado, nós íamos no mercado público, a minha mãe, né? Eu acompanhava a minha irmã, mas quando eu ia no mercado público... Você teve que sair de Angola com quantos anos, quando o comunismo... Olha, eu saí em 1975, saí com 17, 16 anos. E tudo que vocês tinham... Não, isso aí... Ficaram tudo lá, isso hotel, tudo, quando o comunismo entra, a primeira coisa que eles fazem é ocupar a casa de quem tem. Eles não vão para a zona pobre. Todos os empreendimentos que a tua família... Todas as pessoas... Teu pai tinha, os hotéis, tudo se perde tudo. Eles tomam... É que, na realidade, o que eles fazem? Quando eles invadem fazendas Você tinha aqui... quantos anos, Fernando? Eu? É. Eu tinha 16, 17 anos. Que loucura. Mas a minha formação, afetivamente falando, estava pronta. Então, quer dizer, eu digo que me faltam algumas etapas de formação, porque quando eu ouço aquele ditado, que é um ditado popular, né? Que quem não foi, como é que é, de esquerda jovem, é ruim, né? Como é que é? O bom é ser de esquerda. O bom é ser de esquerda quando é jovem, né? Eu, na realidade, eu já não tive essa possibilidade, porque eu já vi que a esquerda é nociva. Mas pegando aqui o que o Pugina falou, que não deve se juntar aos maus, né? Aí eu rebato ela, complementando, na realidade, que eu aprendi um ditado que era: junta-te aos bons, serás como eles. Junta-te aos maus, serás pior que eles. Então, o nosso destino é sombrio aqui no Brasil, considerando as companhias. Tá bom, vamos lá, Cristina. Deixa eu agora cumprimentar a doutora Cristina Giordani. Depois de vai nos contar aqui hoje como é que está a situação, porque ficou praticamente quase um mês entre a Argentina e o Uruguai.
Vai nos falar aí como é que está a situação no Uruguai e na Argentina. Seja bem-vinda, Cristina. Muito obrigado aí pela presença. Milton, querido, convidado, doutor Pugino, uma alegria lhe encontrar aqui novamente. Fernando, bom te encontrar. Um feliz 2026, porque é meu primeiro programa do ano, então acho justo ainda comemorar o início do ano, daquele que tu disse que a gente não sabe como vai ser, Milton, é verdade. Queria te dizer que é uma injustiça, eu adoro teus editoriais, tá? Então eu vou dizer aqui publicamente que não foi isso. Todos temos questões familiares, eu estava lá apagando um incêndio, Milton. Mas olha só, então, brincadeiras à parte, mas é muito bom, obrigada aqui no chat, sou sempre feliz de vir aqui, de encontrar vocês. Eu acho que, graças a Deus, que a gente tenha, vou chamar de bolha, para poder conversar de coisas que, infelizmente, muitas pessoas sequer toleram que se possa falar nisso com alto nível. Então, é sempre uma felicidade estar aqui, Milton, te encontrar todo mundo, e, enfim, muito bom. Bom, eu vou puxar aí, uma das características do nosso programa é pauta livre. Vou deixar vocês à vontade aí. Como é que vocês querem, no início do nosso programa, já analisar o Banco Master, o Dias Toffoli? Falta que não falta para a gente, hein? Vamos colocar um pouquinho mais, talvez, da situação que o Brasil está vivendo, né? Que me parece que não há muito que se possa fazer que se diga, não, se fizer isso, você resolve, a partir do ano que vem, está tudo arrumado, porque não está ao nosso alcance, saiu do nosso alcance. E isso é uma coisa que qualquer cidadão deve dizer com profundo pesar. Porque está escrito na Constituição, e está bem escrito na Constituição, todo poder emana do povo, será exercido por representante eleito ou diretamente na forma da Constituição. Agora, tu te sentes soberana do poder? Não. Alguém aqui se sente, algum brasileiro pode dizer que se sente de qualquer modo soberano? Eu observo essas pessoas. Eu posso lhe fazer uma pergunta? Diga. Eu, há muito tempo, acompanhando o Milton nos programas, já teve muita gente que veio, alguns políticos, e dizem assim, eu voto conforme as minhas convicções. E eu não estou fazendo uma crítica particular quando eu digo essa frase, mas eu gostaria de lhe perguntar o seguinte, aí quando eu ouvia isso, eu pensava, cá comigo os meus botões, e eu pensava assim, mais ou menos, né? Porque se eu fiz uma propaganda de uma determinada propaganda entre aspas, se eu disse para as pessoas que o meu papel seria X ou Y, eu também preciso votar conforme o XY que eu disse para as pessoas que eu faria. Esta é a representação legítima, né? E quando alguém ascende ao poder, eu acho que não está escrito, eu não sei onde está escrito, que nós concordaríamos em alterar o curso das coisas. Porque eu ouvi lá atrás, quando meu marido me disse, porque eu nunca votei no PT, em nenhuma oportunidade, tá? E me orgulho disso. Não sou responsável pelo que está acontecendo. Então, lá atrás, o meu marido falava assim, mas não tem problema, nós temos uma regra, nós temos um contexto, qual é o problema do PT ter ganho, né? Em tese, eu acho que ele não estaria enganado, mas é de longe, para mim, a minha percepção é que isso, houve um desrespeito tão grande às regras que a gente tinha, que passou sim, na minha opinião, não sei na sua, mas passou a ser um problema muito grande a depender do partido político que assume o nosso país. Claro que sim, não. Porque, afinal de contas, nós estamos vendo que passamos a andar em más companhias. Nós passamos a andar em más companhias e os resultados. Eu acho que é pior, nós passamos a andar com pessoas que andam em péssimas companhias. Também isso. Isso é um problema que se multiplica, né? Vai se ampliando. O problema da representação, porque teu marido disse certo, qual é o problema? Se um lado
com o qual tu não concordas, vence uma eleição. Não, eu não vou... É da regra do jogo. Né? Mas eu não posso deixar de me preocupar com as consequências disso. Principalmente se tu começas a perceber que as regras do jogo não funcionam mais. Elas deixam de funcionar. O devido processo... Não sabemos mais Não o que sabemos mais o que isso quer Ou dizer. qual é o lado que ganha, porque dependendo o carisma e a exatamente. maciez... Só tem um lado que ganha. Nós não podemos Só dizer... tem um lado. Nós não podemos... Esse ponto que tu levas é interessante também. Nós não podemos dizer, né, que estamos representados nem por aqueles em quem votamos. Quando terminou a eleição de 22, contados os votos, os nomes dos eleitos, chegamos à conclusão de que um governo da esquerda teria minoria no Congresso Nacional, e isso podia equilibrar qualquer excesso que pretendesse fazer um partido, cometer um partido que estava no exercício do poder. Bueno, vamos para comportamento prático. Não há democracia se o Congresso não for livre, Isso que eu ia dizer. se o parlamento não for independente, Milton. Não há democracia possível. A democracia se faz num ambiente de parlamentar livre. Por isso que o parlamentar tem o direito de dizer coisas que nós não podemos dizer, para que ele possa agir livremente, sem se incomodar com as consequências. E está tão de cabeça para baixo o que está acontecendo que o nosso Congresso é inoperante, ele não consegue, nem o Senado, nem o Congresso conseguem cumprir suas exatas funções, e nós, como população, ficamos aqui como telespectadores, e o pior, empurraram para nós, que eu não tenho cargo político, nem o senhor, nem o Fernando, a conta para vir aqui para dizer coisas que nós não temos proteção. Exatamente. Né? Então, vejam, o Congresso não perdeu a liberdade. Se o Congresso perde a liberdade, aquele poder que emana do povo vai para onde? Para o Congresso? Não. O poder foi parar em mãos impróprias. Por quê? Isso é... Por quê? Não temos líder. Sim, mas olha, a explicação é óbvia. Em virtude dos inquéritos abertos para permanecerem abertos de modo assustador, é o novo medonho que faz tremer a mão dos congressistas quando vão apertar o botão. São reféns. Porque não é possível que eles atuem livremente se a decisão que ele tomar em determinadas votações vão causar tamanho mal-estar do outro lado da rua que ele será sancionado por isso de algum modo, ou fica na lista de espera para um enquadramento qualquer. Daqui a pouco há uma busca e apreensão por lá. Todo parlamentar hoje pensa nessa hipótese. Mais de 50 parlamentares têm ouvido dizer isso. Posso estar enganado. Porque estão mas legislando em causa própria, né? Porque Quê? tem medo. Estão legislando em causa própria, porque tem medo. Senão faria o enfrentamento. Eu, por exemplo, vou dizer, se eu tenho um mandato, eu vou para a guilhotina, eu vou para a cadeia, eles vão tirar meu CPF, mas eu não vou ficar quieto. Eu sei, tudo bem. Há alguns que não ficam quietos, há uns poucos, mas esses poucos são uma minoria perante aqueles com quem contávamos depois da eleição de 2022. E não tem sequer a cumplicidade, ainda que meia boca, dos seus pares. Por quê? Porque tem alguns deputados e senadores, mais deputados. Os senadores, eu acho que eles são meio, já estão em fim de carreira, como se diz. Mas deputados, você vê que tem alguns que são combativos, coerentes e que enfrentam. Agora, os colegas deles, muitas vezes, ficam calados. Sim. Aí que está o erro, porque o Congresso... Não, outra vez, pelo contrário, os colegas estão denunciando. Mas deixa eu provocar. Não, eu digo os da mesma frente
Mas É, deixa eu vamos lá. É provocá-los mesmo da aí, mesma frente, porque às é o vezes. seguinte, deixa eu provocá-los aí, porque é o seguinte, está muito bom esse debate, muito bom mesmo. Eu não vi isso, essa pauta em lugar nenhum. Muito bom. O que o Pugina colocou, a Cristina, doutor Fernando, perfeito. Mas esses deputados entraram lá, esses senadores, como? Pelo voto do povo, sim. Mas antes do voto do povo, eles não tiveram que se filiar a um partido? Sim. Qual é a posição destes partidos? Porque se está acontecendo isso hoje, aí você pega um Ciro Nogueira, Gilberto Kassab, o Rossi, Carlos Lupe, essa turma toda que a gente conhece bem, né? Valdemar da Costa Neto. Mas vem cá, por que esses partidos elegeram o Hugo Mota e por que esses partidos elegeram o Davi Alcolumbre? Por quê? A pergunta que eu faço é essa. Se nós tínhamos maioria contra o governo, os partidos se venderam ou foram os presidentes dos partidos que fizeram negociatas? Porque eu conheço também, né? Eu passei grande parte da minha vida lá dentro. É meia dúzia que manda. O resto não manda nada. O líder chega e diz assim, reunião de líderes. O líder chama o partido e diz assim para os deputados, nós vamos votar assim, 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 assim. Opa, como assim? Eu não concordo. Não, o partido decidiu e vai ter que ser assim. A responsabilidade não está nos partidos? A responsabilidade, posso me atrever? A responsabilidade está nas duas coisas, Milton. A responsabilidade está em quem recebeu o voto e não honra, porque, dando como exemplo, se eu defendi durante a minha campanha que eu sou contra o aborto, eu não posso chegar lá e votar a favor, nem que o meu partido solicitasse. Eu disse para quem me concedeu o voto que eu votaria daquela forma. Eu preciso honrar isso. Mas é que o sistema é a brincadeira do filme, aquele, né? O Tropa de Elite. O sistema se reorganiza, o sistema não quer mudar nada. O sistema não quer permitir que nada aconteça. Mas é lá uma coisa que as pessoas passam ao largo, eu venho falando isso há muitos anos. Os partidos políticos são iguais aos clubes de futebol. Eles têm gente que literalmente se adona do partido. Se eu estiver errado, por favor, é a hora de me corrigir, porque senão eu avanço mais. Como que é possível, se nós vivemos numa sociedade que se quer com voto livre, aberto, permitir que tenha gente se perpetuando como presidente do partido? E pior... Por causa do dinheiro, Fernando. Pior, não, eu sei. Pior, sem capacidade de voto. Porque chegar lá uma expressão que tem voto e ele querer postular, olha, eu fui o candidato mais votado Fernando, do partido, eu quero ser o presidente. Fernando, desculpa te interromper. Não, por favor. O modelo que nós temos hoje, ele está podre por dentro e por fora. Eu vou te dar um exemplo aqui. Vou pedir desculpas aos nossos telespectadores que estão fora do estado do Rio Grande do Sul. Eu vou trazer um exemplo do Rio Grande do Sul. Esse governador é jovem, na idade. O estilo de fazer política do livro do Palmério Dória, Honoráveis Bandidos, do José Sarney. Esse cara, ele conseguiu destruir o PSDB, ele conseguiu rachar o MDB e ele está conseguindo rachar o Partido Progressista aqui no Rio Grande do Sul, em troca de quê? Cargos e grana, poder. Poder, pode dar uma verificada no que eu estou dizendo. Não, mas porque a os história, partidos não... E ele está indo para um outro partido agora. Já foi para o partido, não é do Kassab? Não, o Kassab já deu cartão vermelho para ele. Ah, e a informação que eu tenho, a última, é que o Roberto Freire está conversando com ele para ele, de repente, ir para o partido do Roberto Freire. O antigo Milton, eu sou muito ingênua ou, para mim, se eu fui eleita pelo partido X e eu digo que vou mudar de partido... Eu expulso. Ele não poderia continuar no cargo, porque é ali que ali já rompeu, Milton. Mas é princípio da ética. O partido teria que expulsar. Da mesma forma. Que é isso que eu me bato. Eu até entendo. Como advogado, a gente é obrigado a aprender algumas coisas que a nossa mãe não nos ensinou, obviamente. Sim. Agora, os deputados, eles têm o voto.
Isso aí ninguém pode tirar do deputado. Não é o partido que elege o deputado. Embora tentem, a gente vê que não é. Tem isso também, mas não é, a expressão do voto que o deputado recebe, salvo alguma outra exceção, que tem aquela do que vem arrastado pelo voto daquele que foi campeão. Eu sinceramente, eu não, de novo, não sei se é eu que não entendo, mas eu acho extremamente complicado, Milton, o sistema que a gente tem. Claro. A população não compreende, a gente tem um monte de gente que assume como deputado, vereador, que as pessoas não votaram nem o voto de legenda. Por quê? Porque se o cidadão precisa, mas isso é um absurdo, né? Vamos lá, mas vou chutar, tá? Que eu não sei. 100 mil votos para se eleger deputado federal no Rio Grande do Sul. Ele fez 500 mil. Não pode, aqueles votos não podem ser carreados para ninguém. Mas claro nem para o que partido. Mas porque ele arrasta mais 4, 5, como tem esses fenômenos aí. E normalmente é gente que não é da política, né? Essas expressões aí como teve o... Como é que é o artista lá, o que era palhaço lá, o... Como é que é? É que eu acho que gera um descompromisso, né? O momento que, por exemplo, o Milton manda para nós um convite para estar aqui hoje. É um compromisso estar aqui hoje. A gente sabe sobre o que a gente vem conversar aqui hoje. Isso é uma clareza. Eu acho que essa clareza não existe nas eleições, nem no voto. E para a população em geral, para a massa, entende menos. Imagina se para a gente é difícil, que quanta gente fica fazendo cálculos ali no momento da apuração dos votos para saber quem é o quê. Imagina para uma pessoa comum. Mas aí que está. Enquanto a sociedade... Vamos pegar, falaste do Partido Progressista, tá? Que eu acho um paradoxo. Pugina deve me ajudar nisso. Eu fui criado, e nós, as nossas gerações, fomos ensinados que progressismo é desenvolvimento econômico. Ponto. Sim. Como é que um partido que se apresenta... Como progressista. Não, vamos esquecer ainda o progressismo. Se apresenta como conservador, admite ter o nome PP. Muito bem, vamos pensar o seguinte. Vivemos na guerra da linguagem. É partido progressista, na acepção da palavra, porque defende liberdade econômica, rotatividade, toda aquela coisa do verdadeiro... Eles tinham que fazer campanhas maciças na televisão e dizer, olha, quando alguém disser que é progressista, não é. Ele é um desonesto. Ele é o progressista dos costumes. Mas ele não faz isso por quê? Mas ninguém... Aí que tá. Eu acho que... perder votos com o avançar dessa... Mas eu acho que o duro da gente constatar, depois desses anos todos, é que não há interesse, que ninguém entenda muito o que acontece, por que funciona assim. Quando eu era criança, Milton, eu acho que eu estava na 7ª, 8ª série, eu tive uma professora que, se eu não me engano, foi o SPB, aquela coisa, a matéria que não existe mais hoje. Ela pediu que a gente fosse, eu morava em São Leopoldo, que a gente fosse nos comitês dos partidos políticos e pedisse, então cada grupo tinha que pedir o programa do partido. Ali eu aprendi que existia um programa, né? Nas últimas eleições, quem é que falou em programa de partido, programa da forma, porque aquilo ali é o que eu estou dizendo que eu vou fazer pelo país, caso eu seja eleito. Não estou errada, né, doutor Percival Bugina? Então, assim, e isso tudo, Milton, se perdeu na política de uma tal forma, porque aí, imagina, eu devia estar lá 7ª, 8ª série, alguns partidos políticos, a maioria conseguiu entregar, alguns já não tinham. Então, isso significa, Milton, que, fechando com a tua pergunta, a política virou tal e qual um balcão de negócios. Por causa do dinheiro. Especificamente. Pergunta para o Pugina, o pai dele foi deputado. Tá? Uma época, não existia essa dinheirama que está aí hoje, solta. Marketing, dinheiro, isso aí esculhambou, na minha opinião, os partidos. Porque hoje, olha o volume de dinheiro que entra dos impostos dos brasileiros para sustentar partido político, fundo partidário, fundo eleitoral, emenda parlamentar. Aliás, eu vim de Torres hoje, eu fui ontem, vim de Torres hoje, lá, porque a minha família está lá, e fiquei impressionado. Na Freeway tem o outdoor do deputado Bibo Nunes, que ele doou 24 milhões de reais
para a população gaúcha. Eu não sei de onde. 24 milhões de emendas, ou 200 e poucos milhões, uma coisa assim, não vi direito. Mas os deputados têm a cara de pau que o dinheiro não é deles. O deputado não foi eleito para distribuir dinheiro, sim, fiscalizar e legislar. Eles usam essas emendas como instrumento da máquina eleitoral. É um absurdo. Mas a coisa é tão trágica que os partidos, que é uma coisa que tinha que ser proibido por lei, estão fazendo campanha eleitoral, as pessoas, candidatos, fazem a propaganda, e não aparece ali a identidade de qual é o partido que eles são filiados. Por quê? Porque quando vai comprar um sabonete, tu quer saber a marca do sabonete. Claro, quem fabricou. Correto? Sim. Eu não responsabilizo os partidos por agirem em conformidade com as regras do jogo. Se o jogo está todo errado na sua concepção, eleição parlamentar proporcional, que a sociedade não consegue entender como é que aquilo funciona. Não tem como. A sociedade entende eleição majoritária. Uhum. Eleição majoritária parlamentar tem que ser pelo voto distrital, em que se elege em cada distrito o candidato mais votado daquele distrito, e ele é o representante de todos durante o período subsequente, durante seu mandato. Todo mundo sabe quem é, o cara que votou nele, quem era contra o voto dele, quem trabalhou com o adversário dele, quem não gosta dele, tem todo o direito, como cidadão, de cobrar daquela pessoa. Hoje, se o cara se elege com o voto de não sabe quem, aí ele se aproxima dele para falar qualquer coisa, uma pessoa que ele sabe que não votou, que é de uma outra corrente e tal. Ele diz, não, vai cobrar do teu deputado, não vem falar comigo. Se afasta da possibilidade de cobrança. Então, a eleição proporcional é como se tirasse a legitimidade daquilo ali. Daquilo ali. O cara é cidadão, mas não pode falar com o parlamentar porque não votou no partido dele, por reconhecido. Então, se sente constrangido de cobrar de um deputado, porque que é isso? A eleição tinha que ser feita de outro modo. Então, eu não responsabilizo os partidos por agirem de acordo com as regras do jogo. As regras são porcas, mas não são mal concebidas. Não são eles que fazem as regras através dos seus representantes? É uma coisa que não chegam nem a cogitar de qualquer coisa diferente disso. Isso não é estudado, isso tem que ser estudado, a imprensa tem que ajudar a divulgar, isso tem que ser estudado na academia, a academia fecha os olhos, não compreende, não percebe a estupidez que é isso. Então, eu quero dizer que perante um quadro como o nosso, eu acho que a coisa mais perigosa que tem para alguém que é conservador, que é de direita, que não gosta da ditadura, quem quer liberdade de opinião e de expressão, etc., etc., quem quer o devido processo, a coisa mais perigosa é o idealismo. É o cara que só quer que tudo seja perfeito. Partido perfeito, candidato perfeito, sistema perfeito. Isso aí leva à omissão, leva ao afastamento, o cara não vota mais porque está desagradado com tudo e com todos, e a democracia vai se exaurindo, perdendo toda a sua energia. Eu sou um realista, eu sou pragmático. Digo, bom, se a eleição está sob estas regras, vamos fazer o que podemos aqui e escolher o menos pior, porque dificilmente vai aparecer um candidato tão bom quanto eu gostaria de votar. Agora, o cara, nessa última eleição de 22, as pessoas me diziam, não, eu não vou votar, como é que eu vou votar no Lula, como é que eu vou votar no Bolsonaro? Não. Entendi. Tu só vais votar quando aparecer um candidato tão bom quanto tu. Meu querido, tu é um baita de um orgulhoso. Muito bom. Mas é isso. Tem gente que se afasta da urna, deixa de dar o voto no menos pior, e aí se elege o pior. Mas posso dizer uma coisa, eu acho que o sistema que a gente tem, eu vou falar especificamente olhando para os jovens, ele é um sistema que propicia que pessoas mal intencionadas que vão ter mais proximidade com esse meio. Tanto que a gente brinca que uma pessoa super bem intencionada vai ser limada pelo sistema em pouco tempo. Porque eu acho que já faz muito tempo que a gente tem um país muito grande.
com estados com conceitos muito diversos para muita coisa. Então, eu acredito que esse pensamento de mudar esse formato que nós temos, ele seria talvez mais propício a gente ter uma legitimidade maior para quando a gente fala aqui no programa de política e cobra o cidadão que vota, nós também teríamos mais legitimidade para cobrar o cidadão que votou, porque quando a gente diz assim para a pessoa, mas tu olhou em quem tu ia votar, tu viu em quem tu ia votar, tu verificou alguma coisa, mas o que adianta às vezes ela verificar se aquilo não vai espelhar depois na realidade, entende? Eu vou parar de trabalhar, o cidadão que levanta às 5 horas da manhã para pegar um ônibus, para olhar o nome lá do Fernando Diniz, que é candidato, que legal, gostei do Fernando, eu voto no Fernando, mas é a Cristina que se elege, né? Sim, isso, por causa dessa questão. E isso é difícil, e eu acho que eu concordo que não vai ter o candidato perfeito, mas se a gente aprimorar o sistema, talvez a gente se aproxime e faça com que para a política venham pessoas com melhores intenções, com mais vontade, porque esse atrativo que o Milton fala, desse dinheirão para distribuir, dessa perpetuação que famílias fazem na política, o senhor sabe que é assim em todo lugar, e tem estados que só funcionam se for a família XY que esteja à frente, isso não está dando um bom resultado como nação, nós não estamos nos desenvolvendo. E eu concordo plenamente com o Cugina, e que nós poderíamos avançar um pouquinho, tipo, por exemplo, o voto distrital, o recal. E algo que me chama a atenção, que eu acho que o Brasil deveria adotar esse modelo, que é o seguinte: você vai à urna para escolher o prefeito, o governador e o presidente da República. E 2 meses depois, você vai à urna para escolher vereador, deputado estadual, federal e senador. Porque aí o povo vai dizer se ele quer dar maioria para o prefeito, para o governador, para o presidente da República. Porque essa maçaroca dessa eleição para deputado federal, estadual, senador, 2 senadores agora, governador, presidente, olha aqui, o mais importante, o povo não presta atenção, que é o parlamento, que é o deputado federal e o senador. E aí nós ficamos enxugando gelo. É de longe o mais importante. É de longe o mais importante, a escolha do parlamentar. Exatamente. Porque é ali que está o coração do poder político, é ali que está a representação plural da sociedade. Agora, como nós criamos esse mecanismo que eu digo, que retira o poder do Congresso, movido a temor, porque os congressistas acabam ficando preocupados consigo mesmo. Mas o Congresso permite que isso aconteça. Sim, por quê? Porque tem medo? Pois é, mas porque tem medo? Exatamente, esse é o clima que precisamos ter consciência de que estamos enfrentando esta realidade. Quando, inclusive, ministros do Supremo Tribunal Federal falam em autocontenção, é porque alguém ou alguém já passaram da conta. A autocontenção está para exercer aquele cargo, está antes disso, não depois. É condição, né? É condição. Exatamente, é condição para não cairmos em situações flagrantemente injustas, para não ouvirmos, inclusive, discursos de ódio sendo pronunciados, né, em votos que são dados por ministro do Supremo Tribunal Federal. Que, na realidade, teria que haver, eu vou dizer uma coisa aqui que amanhã eu vou preso. Não faça isso. Quando vem os defensores que têm que acabar com os tribunais militares, né, da brigada e por aí vai, e a desculpa principal é que eles são corporativos. Eu gostaria de ver que largasse uma proposta legislativa, claro que ela não passaria, mas levantaria a questão e ela seria polêmica, que toda vez que tiver alguma coisa que envolva alguém do judiciário, tem que ter um comitê extrajudiciário para julgar, que nem o júri popular. Aí eu queria ver se a coisa não funcionava rapidinho, porque não se aplica aos juízes do Supremo a lei da magistratura, o código de ética da magistratura. Por que não se aplica? Por que o Conselho Nacional da Justiça
Não é formatado de outra forma? Sim, mas tu sabe quem é que criou o Conselho Nacional Sim, de foi no Justiça? tempo do PT. Foi o PT que Sim, mas criou, claro, é a visão criou o soviética Conselho Nacional do do Ministério Público. claro. Botar os parceiros. Mas quem é que lá. gosta? Mas, Milton, quem é que gosta de conselhos? A Força Comunista. Nacional, quem foi que criou? Comunista. PT. Porque, assim, o comunista, eu só digo assim, o comunista é mais honesto que a maior parte do pessoal de direita. Por quê? Porque eles dizem que quando chegarem lá, eles vão mandar todo mundo para a parede, não querem saber. É do jeito deles e acabou. Então, eles são mais honestos. Idiotas, para falar o português, desculpem a linguagem, são aqueles que sentam para conversar com essa gente. Porque eu parto da seguinte premissa. O cidadão pode ser meu amigo. Se ele vem com uma proposta de abrir uma igreja, olha bem o que eu estou falando, abrir uma igreja. Olha, está faltando ali, aquela área ali, tem não sei quantos mil habitantes, temos uma pesquisa aqui, ó, metade é católico, a outra metade tem 30 que é evangélico, outra é do Jeová, outra não sei. Bom, moral da história. Ó, eu vou querer fazer uma igreja aqui para o católico, uma para o protestante. E vem pedir o meu apoio, eu vou dizer, eu não vou fazer. Não quero. Ah, mas por quê? Tu é meu amigo. Tu és comunista, malandro. Tu não dás ponto sem nó. Então, quer dizer, as pessoas que são... porque direito, para mim, não tem direito no Brasil. Me desculpem, tem gente que joga mais para um lado e normalmente para da sua conveniência. Então, senta aquela história. Joga, como é que é? Joga com pau de 2 bicos, que nem eu aprendi, né? Sinuca lá, como é que é? O que ocorre? As pessoas, em primeiro lugar, têm que se dar conta que na hora que vão votar, eu tenho que ir lá, e hoje todo mundo tem acesso à rede, ninguém vai me dizer que não. Ó, eu gostei da Cristina, porque a Cristina aparece lá no Milton, mas não sei aonde. Pô, tem umas ideias que eu gosto. Ela é deputada, então deixa eu ver o que a Cristina votou na legislatura passada. Vai lá, olha. Ah, vai ter dificuldade? Aí vai lá, pergunta, olha, eu gosto da senhora, tal. Gostaria de saber as agendas, as pautas. Pô, se tu não mandares as pautas de que tu votaste, eu já tenho que dizer, ó, pô, tá me escondendo alguma coisa. Se vai honesto e votou, eu disse, mas espera aí, eu sou contra aborto e tu votaste a favor do aborto. Pode ter votado tudo igual, mas vamos pegar uma pauta que é polêmica, aborto. Senhora, por que a senhora, sendo cristã, defensora de todos os padrões conservadores, como que a senhora justifica ter votado no aborto? Aí vem toda aquela linguagem cifrada. Não. É vida ou é morte? A senhora escolheu a morte. Então eu vou lhe dizer que em tudo que a senhora votou, gostei. Aquilo eu não ganhei. Então, assim, na próxima eleição, eu não vou votar a favor da senhora e vou mandar para todos os meus amigos de rede, essa hoje todo mundo tem os seus contatos, eu vou dizer, não voto na Cristina porque ela é a favor do aborto. Quer Fernando, dizer, eu quero ver eu vou falar baixinho. se eles não vão baixar a Cristina. Eu vou falar baixinho, que eu vou falar só para nós três. Isso, aqui. ninguém está ouvindo. Se a gente for fazer essa pesquisa que tu está falando, vai faltar em quem votar, né? Mas é isso que tem que fazer. Vai faltar. É isso, é essa história que eu estava falando do Partido Progressista. Se o Partido Progressista, e tem uma expressão aqui no Rio Grande do Sul, acredito até que seja o partido com maior capilaridade no Rio Grande do Sul. Acredito, não sei, estou supondo. Tá? Prefeituras, nível como é que é? De vereadores, acredito. Se não é, está muito próximo. Não andou aceitando o ministério no governo do PT? Isso não é uma incoerência? Total, né? Quem votou nele agora tem que ser assim, escuta, não vou votar. Ah, mas o ministério faz falta. Não, não faz falta. O ministério só faz falta para tráfico de influência. Mas aí vem o Milton com o que ele disse antes. E porque daí tem não sei quanto de verbas, o que envolve dinheiro, e o partido vai pressionar, e a pessoa, às vezes, Fernando, se não tiver uma convicção muito grande, ela vai ter que fazer. A verba partidária. A moeda de troca hoje é a emenda parlamentar. Sim, mas olha aqui, a verba parlamentar, todos os partidos recebem na proporção da sua densidade de votos. Quem são os dois que mais recebem hoje? O PL, e o PT. Não, mas eles estão ganhando, não é pelo... Vou continuar na mesma linha. O partido,
embora isso seja uma aberração, ele recebe verba de acordo com o volume de votos. Se ele vai para o ministério, aumenta as capacidades de mexer em verba. É óbvio. Agora, se ele vai sentar com aquele que está, na realidade, tecendo a teia que o vai enliar, porque se tu vai sentar com um comunista, tu já sabes o que é que funciona. E o que escraviza mais a população a respeito do voto? É a gente de querer discutir um comprovante de voto ou escraviza mais uma população que sabe que tem que votar em alguém, porque senão a verba não vem? O que escraviza mais? Olha, aí eu vou... Difícil, né? Eu vou falar o que eu não, penso. É que assim, ó, eu acho que a gente acho assim, ó, vamos ver. O que escraviza mais É a falta de caráter. é a estupidez. É estupidez. É a estupidez. O que escraviza mais é a ignorância. O que escraviza mais é a pobreza, que se vende politicamente Claro. por qualquer coisa. Ou seja, hoje nós temos uma percentagem enorme da população que está na linha do alfabetismo total, o analfabetismo funcional. Né? Lei não entende, ouve e não compreende, né? Nem sabe, não está nem aí, vivem fora da realidade, vivem, seria, parece até uma realidade paralela, na verdade. Dizer que é uma bolha. Não é, na verdade, não é uma bolha, é a bolha da desproteção. Exatamente. Até porque... É a bolha da dependência do Estado. Então, estas pessoas e votam, e tem que ter o direito de votar, mas há quem queira que essas pessoas fiquem assim, porque descobriram que precisam desse voto. Doutor Pugina, então, quem é que está má à frente escola, do governo? Péssimos professores, professores orientados para conduzi-los politicamente, entende? É complicar, favorecer a ociosidade daqueles que ficam pendurados no Estado, criando toda uma rede de dependência. Quando o governo anterior tentou cortar alguma dessas coisas, fechar muita ONG, que na verdade era para emprego, tá? Aí caiu o Carmo e a Trindade. É isso. Aí o outro lado da praça lá disse não pode fazer isso. Tem que manter os conselhos, tem que manter os grupos. Porque são espaços de dominação para todos os fins. Vocês querem ver uma coisa? Não, mas só uma pergunta. E, doutor Pugina, assim, ó, há quantos anos o governo que está aí, que é muitas vezes defendido por professores que eu não consigo entender porque assistem essa mazela que o senhor falou diariamente, eles sabem que os seus alunos não estão progredindo, eles têm ciência do que acontece, mas preferem defender uma ideia a poder constatar na realidade. Nós temos um governo que, se eu não estou enganada, tem quase 20 anos. Isso é muito tempo. Se tivesse, na verdade, uma real intenção de mudar alguma coisa em tudo que o senhor disse, talvez a gente já estivesse colhendo frutos disso, né? Pelo amor de Deus, isso que estás falando aí é muito importante e eu quero acrescentar alguma coisa. Vamos nos colocar, o senhor e a senhora que estão nos ouvindo, você jovem que esteja nos escutando, você lembra do Réveillon do ano 2000? O mundo parou para comemorar aquele momento. Tá? A cada giro do planeta, em algum lugar, alguém estava comemorando o milênio que entrava. Foi uma festa mundial. Até quem não segue esse calendário festejou porque era irresistível aquilo, né? Então, todo mundo abriu garrafa de champanhe, todo mundo festejou, todo mundo se abraçou, todo mundo rezou, todo mundo pegou junto. Vamos lá, nós temos um horizonte de milênios pela frente. É um futuro imenso, né, do tempo. Se alguém dissesse para você que está ouvindo, tchê, nesse próximo quarto de século, o PT vai eleger 5 vezes o presidente da República. A gente ia dizer que não é. Tá ficando maluco. Vai fazer praga para outro lado. 5 eleições. Ou seja, como tu disseste, são 20 anos.
Qual é o resultado na educação brasileira? Qual é o resultado no padrão cultural da sociedade brasileira? Qual é o resultado para a economia brasileira? O Brasil é um país empobrecido. Cada vez fica mais caro botar o pé fora do Brasil e cada vez fica mais caro viver no Brasil. Por quê? Porque todos estamos ficando pobres, como ficaram todos os países dominados pela esquerda, sem exceção. É verdade. Sem exceção. O Milton falou da viagem agora, quando a gente chega com o nosso real empobrecido, como o senhor disse, e a gente frente ao dólar... Como é que está a situação no Uruguai e na Argentina, Cristiano? No primeiro, dia a dia, o dia a dia, eu vou te dizer que eu já conhecia Buenos Aires, mas voltei lá alguns anos depois agora. Está uma cidade limpa, organizada, segura, funcionando, os parques cheios de pessoas depois das 5 da tarde, correndo, as crianças brincando. Eu estou falando contigo, chego a ficar arrepiada, porque era assim que eu queria ver a minha cidade, o meu estado, a minha Porto Alegre, né? O meu marido hoje, enquanto a gente ia almoçar, passamos em alguns buracos ao longo do caminho, meu marido disse, que saudade! Campo de golfe. Voltamos para o campo de golfe. Então, assim, ó, Milton, eu acho que é uma mudança, o que é um governo, né? O que é uma organização, da gente voltar para casa depois de um show, meia-noite, 1h da manhã, no centro de Buenos Aires, que era o nosso hotel, era no centro, sem problema algum, Milton. E é assim que eu queria que a Porto Alegre funcionasse ou fosse. Então, eu acho que faz toda a diferença. Nosso Uruguai, eu te diria assim, está mais Milton, caro o Uruguai do que a Argentina? Alimentação, sim. A alimentação é muito mais cara no Uruguai do que na Argentina. Eu te diria que eu gostei de tudo que eu fiz e todos os passeios que fizemos, mas assim, a gente percebe na Argentina, é engraçado, né? A Argentina, eu diria que é o empreendedorismo estampado. E o Uruguai não, porque eu vou te dizer que em Montevidéu eu vi muitos prédios antigos lindos, que eu tinha vontade de conhecer, eu queria entrar, eu queria que lá tivesse um café, que lá tivesse alguma coisa. A gente só consegue ver por fora, Milton, não tem esse pensamento. A Argentina não, né? É a conservação das tradições, das coisas mais antigas, a confeitaria que tem não sei quantos anos. É bonito de ver. E a maconha no Uruguai? Bom, como eu não tenho esse hábito... Não, mas eles não estavam fumando lá? Não andasse nas bocas? Não vi nada disso. Se passou por mim, não vi. Mas assim, ó, Milton, e tanto que em Montevidéu, domingo passado até, fomos almoçar no Mercado Del Puerto, seguimos a Rua Sarandi, sentamos numa praça com a minha filha, coisa que local faz, assim, né? E foi muito tranquilo, muito bom, e não senti cheiro de nada, nem na praça, nem em lugar nenhum. Não sei, acho que talvez tenham se desgostado da ideia, porque realmente não percebi nada disso. Mas, assim, essa pujança, Milton, essa maior estabilidade, porque eu acho que o que está por trás do que eu estou te falando, a gente vê que hoje... Tu já chegou a fazer a conta aqui no teu programa de quantas vezes a gente fala o nome dos ministros do STF por noite ou por dia? Sim, tu acorda e dorme. Em qual lugar do mundo? Em qual lugar do mundo que os ministros da Suprema Corte são citados diariamente? Qual lugar do mundo que tem ministros envolvidos com o Banco Master, como é o caso daqui, o Dias Toffoli, o Alexandre de Moraes, o Gilmar Mendes com os negócios que ele faz? Onde é que tem? Onde é que existe isso? Não existe. O Senado da República, neste momento, olha o que está acontecendo com esse escândalo do Banco Master. Isso não tem precedente, isso vai ficar na história. E o Dias Toffoli pintando, bordando e fazendo e acontecendo, e os deputados estão em recesso, e os senadores, que me desculpem, ano eleitoral era para ter interrompido esse recesso e ir para Brasília, porque os caras estão lá em Brasília. O Dias Toffoli não tirou, entrou em recesso, nem o Moraes. Eles estão lá dando-lhe canetaço para cima e para baixo. Olha o envolvimento de grana. O cara está descaradamente
colocando, escondendo as provas do escândalo do Banco Master, e não acontece nada com ele. Ele derrubou todos os acordos de leniência da Petrobras, do Petrolão, e não aconteceu nada com ele. Ele perdoou uma dívida do Joesley e Wesley de 10 bi e não aconteceu nada com ele. O André Mendonça, que foi feito o pedido para decretar a prisão do Lulinha, também não fez. O Lulinha foi embora para a Espanha. O Nunes Marques devolveu 18 milhões para a mulher do Palocci. São esses ministros que eu estou citando, os dois, que foram indicados pelo Bolsonaro também. Mas então o STF hoje, olha, sinceramente... Eu acho, Milton, é triste como país, é triste porque eu acho que se a gente juntar, eu vou guardar a frase do doutor Pugina, essa que o idealismo atrapalha um pouco, mas eu acho que lá no fundo, qualquer um que estudou direito ou qualquer um que se dedica a pensar sobre as práticas que a gente tem aqui hoje, a gente tem lá no fundinho da gente um pouquinho de idealismo, não da perfeição, mas de progresso. Isso, como um progresso, como bons exemplos. E olha, Milton, eu vou te dizer, fazia anos que tu sabe que a gente vai todos os anos para o Rio, e eu quero te dizer que de tudo que eu guardei, com mais a gente que viaja com filho, as estradas muito seguras, a segurança de tu poder andar à noite numa cidade e não ter medo. Aqui do lado, né? Aqui do lado. Então, assim, ó, é possível, isso aqui existe. A bandidagem já tomou conta, o PCC, Comando Vermelho. Quando você escuta um ministro que era da Justiça e que hoje é do STF, com a frase de desencarceramento consciente, está de brincadeira, né? Então, a bandidagem realmente tomou conta do país. Agora, de que maneira nós vamos sair dessa encruzilhada? Com a eleição de 26? Qual a segurança que tem a eleição de 26? O Zé Dirceu disse aqui, eu tenho depoimento dele, não sei se vocês já ouviram. Ele disse, se o PT perder a eleição, nós teremos uma grande revolução. Eu pergunto para vocês e para os nossos telespectadores, nós seremos... quem sabe, o Irã amanhã, com o povo nas ruas, fazendo enfrentamento, porque chega num limite que aí ultrapassa o bom senso. Né? Ninguém suporta mais tanta... E os principais países que foram sufocados, a população, eles estão reagindo. Queira ou não queira, eles estão reagindo. A população chega a um limite, porque aí perde a esperança. Quando a pessoa perde a esperança, é o princípio do passarinho acuado. Estão sendo empurrados. A população vai ser equada. Empurrada. A população vai ser equada. Vai estar sendo equada. Chega uma hora, o que resta? Porque, Milton, o teu prognóstico de que vai ser um ano difícil, eu acho que tem tudo para ser. O que eu já escutei de pessoas extremamente preocupadas, o pequeno empresário, com essa questão dessa antecipação que vão fazer, né, desse mecanismo do recolhimento dos impostos. O rapaz que arruma a minha máquina de lavar roupa, ele está desesperado, ele tá apavorado, porque ele diz que ele não tem, o trabalho dele ele consegue viver, mas não é que ele tenha um lucro absoluto, e agora, como ele vai antecipar imposto, ele diz que ele não sabe como é que ele vai fazer. O pessoal vai partir para a informalidade. O Rio Grande do Sul tem uma situação pior ainda. Nós tivemos agora 34 suicídios, oficialmente, de 34 homens da agricultura. 34 suicídios. A partir de março, vai ser mais. As pessoas que pegaram o Pronamp, 150 mil da enchente, comerciantes, empresários, pequenos empresários, Vale do Taquari, Porto Alegre, não terão dinheiro para pagar. Os comerciantes me disseram, eu converso com muitos, que o faturamento deles de dezembro foi menor do que novembro. 40%. Você vai para o litoral, onde eu veraneio em Torres, você observa o número de pessoas muito, mas muito menor do que o ano retrasado, o ano passado. Olha, eu imagino, pegando aquilo que a Cristina falou, que esse pessoal prestadores de serviço, que realmente vão ser sacrificados. Vão para a gola, como se diz. Para mim, vão partir para a informalidade.
É o que vai acontecer. Quando o Estado vem com muita ganância... Mas é o absurdo dos absurdos, né? Não, mas o que acontece é isso, é que o Estado, quando ele quer ganhar mais do que merece, porque para mim o Estado não merece nada. Quem merece é a sociedade que se mantém lá. As pessoas não vão ter opção. Então vai ter muita... Eu não estou falando do comércio, o comércio é mais difícil. Agora, esse pessoal de prestação de serviços, para mim, vão começar a trabalhar na informalidade. Porque eles não têm, imagina, o coitado lá tem uma oficinazinha, aí ele vai ter que manter um contador, vai ter que ter uma... Isso é um absurdo. Mas olha só, eu acho que do jeito que foi montado e foi feito, não vai conseguir por causa da história do Pix. Tu entendeu? Mas a pessoa vai abandonar o Pix. Que receber. Mas a pessoa vai abandonar mas o Pix. É o que? Nós vamos voltar a trabalhar com trabalhar com dinheiro, moeda corrente. Escreve o que eu estou te dizendo. Bom, eu não acredito, porque assim, isso eu acho que é uma virtude do brasileiro, tá? O brasileiro leva tudo na galhofa, não sei o quê, mas ele tem uma capacidade de contornar as amarras que o poder público lhe coloca, que é algo que merece estudo. Eu não acredito. Imagina, a pessoa já vive... hoje tu estás na coisa que às vezes a pessoa está comprando componente para fazer um serviço mais caro do que ele cobra de mão de obra. Porque essa história dos componentes para maquinários, não sei o quê, a coisa se perdeu. E não há inflação, mas a coisa, ou é porque é o dólar que subiu, ou porque é o imposto que não sei o quê. Moral da história, hoje, profissionais de prestação de serviços, né, principalmente esses que consertam coisa, baixando o preço do trabalho deles para poder acomodar o serviço, né, para poder fazer. Quer dizer, porque os preços das mercadorias eles são absurdos, esses componentes, principalmente componentes. Então, o que significa? Tu acha que esse pessoal vai querer saber? Vão rasgar. Como é que vão rasgar a nota fiscal, vão dar baixa na empresa e vão trabalhar no... Como chama? É dinheiro. Ó, como é que é? Vai me pagar em dinheiro? Ah, mas não sei o que. Vai lá no banco e pega o dinheiro. Vai acontecer isso. Eu duvido que esse pessoal que vai fazer limpeza em casa, não sei o que, que eles vão aceitar Pix. Eu duvido. Olha, essa ninguém me convence. Bom, eu tenho que fazer o primeiro intervalo. Meu compromisso é liberar o Pugina às 11h, mas a Cristina e o Fernando têm um contrato assinado até a meia-noite, né? Então, eles vão ter que... Não, mas então eu vou fazer silêncio para deixar o doutor Pugina falar. Eu vou fazer o primeiro... Não, eu adoro ouvi-los. Tem músicas que... Eu adoro ouvi-los. Eu estou sempre aprendendo, Cristina. Vou fazer o primeiro intervalo e nós voltamos em seguida. Está muito bom o programa. Eu gostaria, se possível, né, uma avaliação. A pauta está livre aí para vocês, mas nós ultrapassamos a primeira quinzena de janeiro. O tempo voa, o tempo vai. Daqui um pouquinho nós estamos em outubro. Né? E a esquerda está bem aparelhada, organizada, definida com seus candidatos, né? A começar aqui pelo Rio Grande do Sul. A esquerda aqui está bem... Está pronta. Aqui está com o Edgar Preto, o Paulo Pimenta, né? A Manuela Dávila, coitada, não sei o que vai acontecer, mas eu tenho para mim que com o dinheiro que eles vão colocar aqui, a esquerda faz um senador. A esquerda faz um senador. Um senador, eu também acho. E se brincar, a esquerda faz o governador. Dependendo, se brincar, a esquerda acaba fazendo o governador. Bom, eu falando do Rio Grande do Sul, mas nós temos aí vários estados aí que... Santa Catarina, por exemplo, está indo bem. Santa Catarina. Né? Paraná também, São Paulo. O problema mesmo aqui está aqui no Sul. Né? Nós estamos num emaranhado aqui. Olha o que esse Eduardo Leite está fazendo agora com o Partido Progressista, com o PP. Ele destruiu o PSDB, ele destruiu o MDB e agora ele faz um jogo para detonar com o Partido Progressista. E o Partido Progressista, pelo que eu estou vendo, vai entrar nessa onda aí. Vou fazer esse primeiro intervalo, nós voltamos em seguida, a pauta está livre, né? Depois do intervalo, para os nossos queridos convidados, a nossa querida colunista Cristina Giordani,
o Percival Pugina, você que está aí em São Paulo, você que está em Porto Velho, Rondônia, você que está em João Pessoa, Recife, você que está em Campo Grande, Belo Horizonte, entra aí, Pugina, 2Gs, pugina.org. Depois me manda uma mensagem, você vai ver os textos, as análises perfeitas. Depois desse cara que está atrás de mim aqui, não sei se dá para ver ele aqui, não está dando, não. Eu vou pegar ele aqui. Vou pegar aqui, ó, o mestre aqui, ó. Depois desse cara aqui, ó, em termos de textos de jornalismo no Brasil, depois desse aqui, eu espero que o quadro do Pugina não venha para cá durante os próximos 20 anos. Farelo do talento dele. Só daqui a 20 anos que esse quadro do Pugina vai vir para cá. Pô. Mas eu posso botar o quadro